Vamos lá agora, meus amigos, vamos falar sobre ainda direitos sociais dos trabalhadores, mas aqui são direitos sociais que têm uma natureza diferente. São direitos sociais dos trabalhadores, mas direitos sociais coletivos. Aqui não são mais direitos individuais. Aqui são direitos sociais dos trabalhadores, mas de natureza coletiva. Antes nós falamos daqueles direitos sociais que tinham uma natureza individual. Aqui nós vamos falar sobre os de natureza coletiva. Veja, primeiro, criação de sindicato. Artigo 8º diz, é livre a associação profissional ou sindical. Observado o seguinte. Então veja, os trabalhadores podem se organizar em sindicatos. Pergunto, e os servidores públicos podem se organizar em sindicatos, em associações? Podem também. Então vamos colocar essa observação aqui. Servidores públicos também podem se sindicalizar. Também podem formar uma associação, um sindicato, tá? Lembrando que associação é diferente de sindicato, são coisas distintas e com regimes jurídicos distintos também, tá? O servidor público pode se sindicalizar, mas o militar não. A Constituição diz, aos militares é vedada a sindicalização e a greve. Servidor público pode se sindicalizar? Pode, sem problema nenhum. Então veja, é livre a associação profissional sindical, observado o seguinte. Primeiro, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Regra idêntica à das associações. As associações, elas não dependem de autorização para serem criadas. Sindicatos também não precisam de autorização, né? Agora, em relação aos sindicatos, tá? Há uma ressalva, é ressalvado o registro no órgão competente. Ou seja, não precisa da autorização do Estado, mas mas é exigido o registro. Registro onde? No órgão competente, no Ministério do Trabalho e Emprego. Sendo vedado ao poder público a interferência, a intervenção na organização sindical. Para as associações, há uma regra também nesse sentido. É vedada a interferência estatal no funcionamento das associações. E agora, vedada também nos sindicatos. Né? Vedada a interferência estatal nos sindicatos. Inciso 2, princípio da unicidade sindical. Esse princípio é muito importante, ele é muito caidor de prova, tá? Veja, eu só posso ter um único sindicato representativo de categoria profissional e econômica por base territorial. Por exemplo, eu só posso ter um único sindicato de contadores do Distrito Federal. Só posso ter um único sindicato por base territorial. Sendo que a base territorial jamais poderá ser inferior à área de um município. Eu posso ter um sindicato de contadores de Belo Horizonte. Posso. Belo Horizonte é um município. Mas eu posso ter um sindicato de contadores do bairro? Não, aí não. A menor base territorial para fins de aplicação do princípio da unicidade sindical é a área de um município. Posso ter o sindicato de contadores de um estado? Posso. Posso ter um sindicato nacional de contadores? Posso também. Agora, para ter uma área menor ao de um município, isso aí eu não posso, não. Veja o que diz o inciso 2. É vedada, é proibida a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativo de categoria profissional ou econômica. Categoria profissional, quando eu falo representativo de categoria profissional, estou falando de sindicato de trabalhadores. Quando eu falo de representativo de categoria econômica, eu estou me referindo ao sindicato patronal, tá? Então aqui é sindicato dos trabalhadores
E aqui, representativo de categoria econômica é sindicato patronal. Então, não posso ter mais de uma na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. A menor base territorial possível é a área de um município. Tá bom, gente? Tudo tranquilo isso aí? Ricardo, mas como é que eu controlo a unicidade sindical? Como é que se controla a unicidade sindical? Olha, não é tão simples assim quanto parece, né? Por quê? Veja, lembra que eu falei que não precisa de autorização para criar o sindicato? Mas precisa de quê? Do registro no órgão competente. Então imagina, eu só posso ter um único sindicato de contadores do Distrito Federal. Aí foi, né? O pessoal foi, se reuniu e criou o Sindicato dos Contadores do DF. Aí, ou seja, já tem um sindicato. Pode haver outro sindicato de contadores do DF? Não pode, pelo princípio da unicidade sindical. Mas aí, como é que eu faço esse controle? Eu faço o controle pelo princípio da anterioridade. Aquele que se registrou primeiro é que tem direito a existir. Se já existe um sindicato de contadores do DF, não pode existir um novo. Só o primeiro é que vai existir, tá? Vamos lá. Substituição processual. Ao sindicato, cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou questões administrativas. Meus amigos, aqui nós estamos falando de substituição processual. Na substituição processual, o substituto, no caso aqui o sindicato, ele é parte no processo. Ele é parte no processo. O substituído não é parte, mas sofre os efeitos da sentença, né? Na substituição processual, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: será que o sindicato precisa da autorização dos filiados? Precisa ou não? Não precisa. Na substituição processual, não há necessidade de autorização dos filiados. Eles vão atuar em substituição processual e, portanto, ao atuar em substituição processual, eles não precisam de autorização. Eles atuam por iniciativa própria do sindicato. Tranquilo, gente? Veja que o regime jurídico dos sindicatos é diferente do regime jurídico das associações. As associações atuam, em regra, em representação processual. E, portanto, essas associações, elas precisam da autorização expressa dos filiados. Os sindicatos não precisam da autorização, né? Por quê? Porque eles atuam em substituição processual. Será que existe algum caso em que as associações vão atuar em substituição processual? Sim, existe. Elas atuam em substituição processual quando elas impetram mandado de segurança coletivo ou mandado de injunção coletivo. Mas não é qualquer associação que faz isso, é a associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Aí ela pode atuar em substituição processual e, portanto, sem autorização dos filiados, tá? Vamos lá, 5.4. Contribuição confederativa. Meus amigos, aqui nós temos que traçar uma distinção bem relevante entre, de um lado, a contribuição confederativa, de um lado, né? E do outro lado, a chamada contribuição sindical. O artigo 8º, inciso 4, ele fala das duas. Vejam, a contribuição confederativa, né,
ela não tem natureza tributária. Não tem natureza tributária. Ao contrário da contribuição sindical, que tem natureza tributária. Ora, se a contribuição confederativa não tem natureza tributária, ela é facultativa. Enquanto a contribuição sindical é obrigatória. A contribuição confederativa é exigida somente dos filiados ao sindicato. E aqui é exigida de todos os trabalhadores. É exigida de todos os trabalhadores, a contribuição sindical. A contribuição confederativa é instituída pela Assembleia Geral do Sindicato, pela Assembleia Geral, enquanto a contribuição sindical, justamente por ter natureza tributária, ela é instituída por lei, tá? Então essas são as distinções entre a contribuição confederativa e a contribuição sindical. Veja o que diz o inciso 4. A Assembleia Geral fixará a contribuição, tá falando aqui, ó, da confederativa, que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. Então, veja, vai ser exigida somente dos filiados. Ela é facultativa, portanto, né? Aqui, ó, veja, independentemente da contribuição prevista em lei. Qual que é essa contribuição prevista em lei? É a contribuição sindical. Aqui, ó, prevista em lei. Então, veja, o inciso 4, ele fala da contribuição confederativa, mas também fala da contribuição sindical. Vamos lá. Olha o que diz a súmula vinculante 40 do STF. A contribuição confederativa, de que trata o artigo 8º, inciso 4 da Constituição, só é exigível de quem? Dos filiados. É o que nós já tínhamos comentado, que está nessa súmula vinculante 40. Vamos lá, continuando a falar sobre os direitos coletivos dos trabalhadores. Existe aqui o princípio da liberdade sindical. O que é o princípio da liberdade sindical? É um princípio segundo o qual você ingressa no sindicato se você quiser. E você sai do sindicato a hora que você quiser também. Você não é obrigado a se filiar ou se manter filiado. Veja, inciso 5, né? Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado ao sindicato. Trata-se da liberdade sindical. Você entra a hora que você quiser e sai a hora que quiser também. Inciso 6. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Obrigatória a participação dos sindicatos. Se eu estiver falando de uma convenção coletiva, eu tenho lá uma negociação entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores. Se eu estou falando de um acordo coletivo, eu tenho negociação entre os sindicatos dos trabalhadores e uma empresa ou grupo de empresas. Mas observe que em qualquer caso de negociação coletiva, haverá a necessária participação dos sindicatos. Se não houver, aquela negociação não será válida. Os aposentados, meus amigos, será que eles têm direito a participar? O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Mas, claro, o aposentado filiado, ele pode deixar, ele não precisa se filiar, né? Existe a liberdade, né? Ninguém é obrigado a filiar-se. O aposentado, ele pode se filiar ou não. Se ele for filiado, ele tem direito a votar e ser votado. Ser votado, quando fala em ser votado, é ocupar algum cargo, né, de representante sindical. O aposentado pode ocupar um cargo de representação sindical, né? Estabilidade sindical. Essa estabilidade sindical, todo mundo erra em prova, tá? E você vai anotar isso aqui, tá?
e vai dar uma olhada todo dia na estabilidade sindical, porque isso aqui é incrível, todo mundo erra, porque ele é um pouco decoreba, tem um prazo, né? Veja, a estabilidade sindical. Inciso 8. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado. Desde quando? A partir do registro da candidatura a cargo de direção e representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. Então, observe aqui, ó, a estabilidade sindical, entre aspas, né? A estabilidade sindical aqui é entre aspas. Ela vai desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. Dá uma lida todo dia nisso aqui. Todo dia você dá uma lida nisso aqui. É, a partir do registro até um ano após. A partir do registro até um ano após, né? Ah, essa estabilidade sindical é absoluta? Não. Não é absoluta. Por quê? Se houver falta grave, esse empregado que que foi eleito para um cargo de direção, ele pode ser mandado embora, sim, né? Se houve falta grave, mesmo ele sendo representante sindical, ocupando algum cargo, né, na direção do sindicato, mesmo assim ele pode ser mandado embora. Direito de greve, artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Ou seja, quem decide que vai fazer greve? Quem é? Obviamente, os trabalhadores. Os trabalhadores é que vão decidir se vão fazer greve ou não. E vão decidir também quais interesses vão ser defendidos por meio daquela greve. Pergunto a vocês agora, esse direito de greve dos trabalhadores seletistas, ele é norma de eficácia contida, plena ou limitada? Segundo o STF, aqui trata-se de uma norma de eficácia contida. Eficácia contida. Observe o seguinte, direito de greve, que nós estamos falando aqui, é o direito de greve dos seletistas, que é eficácia contida. Já o direito de greve dos servidores públicos, o entendimento do STF é que se trata de norma de eficácia limitada, ok? Então fica atento nessa diferença aí. Eficácia contida é aquela norma que é auto-aplicável, mas que pode ser restringida pela lei. Então veja, a princípio os trabalhadores podem exercer amplamente o direito de greve, mas pode vir a lei e restringir esse direito. Como é que a lei vai restringir esse direito? A lei vai definir os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Quando a lei chega e diz, olha, esses serviços, essas atividades são essenciais, essas necessidades da comunidade são inadiáveis, a lei está restringindo o direito de greve, dizendo que de algum modo, naqueles setores, naquelas atividades, o direito de greve é mais restrito, ele não é tão amplo quanto antes, tá? Então, nesse sentido, a lei pode restringir o direito de greve dos seletistas, portanto, trata-se de norma de eficácia contida, né? Veja, os abusos cometidos no exercício do direito de greve sujeitam os responsáveis às penas da lei. Participação dos empregados. Vejam, artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores
nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Meus amigos, aqui um exemplo que eu trago para vocês é o do Conselho Nacional de Previdência Social. Vocês estudam isso lá em Direito Previdenciário. Esse Conselho Nacional de Previdência Social é um órgão colegiado aqui, ó. Ele é um órgão colegiado. E aí vão participar desse CNPS representantes do governo, representantes dos trabalhadores, dos empregadores e também dos aposentados. Então, observe, é um órgão colegiado que trata de previdência social e que nós vamos ter a representação dos trabalhadores e dos empregadores, né? Para que seus interesses sejam observados de maneira mais atenta por quem entende, né? E o artigo 11 agora, também falando sobre a participação dos empregados, nas empresas de mais de 200 empregados. Mais de 200 empregados. Empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores, tá? Então isso vale apenas para as empresas com mais de 200 empregados. Às vezes a questão troca esse número para você cair na pegadinha. É maldosa, não, a questão dessa, né? Vamos lá, vamos seguir em frente. Questões de prova recentes aqui, provas de tribunais, né? Afinal, nosso curso é focado aí em tribunais. Seria incompatível com a Constituição Federal? Incompatível, hein? Ele quer aqui o que está errado, né? Seria incompatível com a Constituição Federal a Constituição de Associação Sindical por servidores públicos civis. Não é. Não é incompatível. O servidor público civil pode sim criar um sindicato. Em base territorial compreendendo a área de 2 municípios. Também não é incompatível. É compatível. Por quê? A menor base territorial para fins de aplicação do princípio da unicidade sindical é a área de um município. Eu posso ter um sindicato que englobe 2 municípios? Posso. Eu não posso ter sindicato de bairro. Mas um sindicato que engloba a área de 2 municípios, eu posso. C. Que outorgasse a aposentados filiados o direito de votarem e de serem votados. Isso aqui também é compatível com a Constituição. D. Cuja Assembleia Geral fixasse uma contribuição exigível dos seus filiados para custeio do sistema confederativo de representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Essa daqui também é compatível com a Constituição. O gabarito, portanto, vai ser a letra E, por eliminação. Veja o que a letra E fala. Que estabelecesse a filiação automática de trabalhadores da categoria que representa, quando de sua contratação por empresa sediada em sua base territorial. Filiação automática, minha gente? Óbvio que não, óbvio que está errado, né? É óbvio que isso é incompatível com a Constituição, porque existe o princípio da liberdade sindical. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado. Você entra no sindicato se você quiser e você sai a hora que você quiser também, né? Então, portanto, estabelecer a filiação automática de trabalhador a um sindicato é incompatível com o texto constitucional, ok? Vamos lá. Mais uma decisão. No tocante à associação sindical, considere: a lei poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, vedadas ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Essa daqui está errada, por quê? Porque a lei não poderá exigir autorização do Estado para criar sindicato. Ressalvado que o registro no órgão competente. O registro no órgão competente é importante até para que se possa fazer o controle da unicidade sindical. Registro no órgão competente, ele pode ser exigido. Agora, autorização, não. Não precisa de autorização
para criar sindicato. Assim como falamos em aulas passadas, não precisa da autorização para criar uma associação também. 2. É vedada, é proibida a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau representativo de categoria profissional e econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Essa daqui, meus amigos, ela está correta, é isso mesmo. Princípio da unicidade sindical. Eu só posso ter um sindicato por base territorial, né? Um sindicato daquela categoria profissional e econômica por base territorial. E essa base territorial não pode ser menor do que a área de município. 3. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Essa daqui também está correta. E 4, para empresas com 150 empregados, é assegurada a eleição. 150 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Essa daqui está errada. Não é 150, são 200 empregados. Empresas com mais de 200 empregados, né? É que vamos ter um representante dos empregados. Então, o gabarito aqui, ó, estão certas a 2 e a 3, gabarito letra D. Meus amigos, terminamos aí então o estudo do tema direitos sociais. Vamos fazer um rápido intervalo, em seguida nós voltamos para estudar os direitos de nacionalidade. Um grande abraço.